ver aqui. Livro do profeta Ageu. O profeta Ageu está no capítulo número 2. Nós vamos ler só um verso. Livro do profeta Ageu. Ageu é um profeta pequeno, lá no Antigo Testamento. Tem os profetas maiores e esse é o profeta menor. Menor não na estatura espiritual, mas menor no sentido de que falou menos, profetizou menos, se escreveu menos. Colocaram as suas profecias no cânon sagrado, que foram menos do que Isaías, né? E Jeremias, Ezequiel, que profetizou mais. 2:9. Vamos ler este verso? Capítulo 2 do profeta Ageu, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Meus queridos, eu sei que esse verso é muito nomeado entre nós e é conhecido por nós já estudamos, ouvimos, mas como esta é um poço que não tem fundo, a corda minha é curta e eu estou na beira do poço pegando água desse poço que é muito profundo. Lembrando que esse versículo ele veio ser falado nesse contexto do profeta Ageu. Entretanto, esta palavra começa a se configurar lá muitos anos antes. Primeiro aqui ele disse que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Ele apontava para o templo. Mas o contexto histórico desta palavra se cumprirá aqui nos dias do profeta Ageu. Todavia, eles começam esta glória deste templo muito antes. E os acontecimentos bíblicos todos se acontecendo até a inauguração do templo de Salomão. Mas primeiro Abraão sai da sua casa, da sua parentela. Ali começa toda essa peregrinação. E ele fica escravo em terra estranha. Moisés, tirado das águas, acontece ali a escravidão do povo de Israel lá no Egito. A trajetória de Moisés, deserto, palácio primeiro, depois deserto. Depois a sarça arde, ele volta. Deus comissiona ele para fazer uma obra, o povo está escravo. A glória não tinha acontecido. 40 anos de deserto. A Bíblia nos diz que o percurso era pequeno, mas por causa da murmuração, da contradição, do vulgo que estava no meio e da insatisfação do povo, a Bíblia diz que eles ficam por 40 anos no deserto. Deus fala para Moisés, Moisés fala com a rocha, Moisés fica enfurecido e bate na rocha. A Bíblia diz, Paulo diz que aquela rocha era Cristo. E eles vão indo, as coisas vão continuando. Israel na terra de Canaã. Josué, sucessor de Moisés. A Bíblia diz que Deus precisa dar entusiasmo para Josué. Deus precisa encorajá-lo, porque quando Moisés morre, a Bíblia nos diz que ele precisava de um ânimo, porque ele estava com medo. E se fosse eu também teria medo, irmãos, porque substituir alguém que está caído, quebrado, sem a visão, sem a noção das coisas espirituais, não é uma coisa tão difícil. Agora, substituir Moisés, que Deus passou
por ele na fenda da rocha, a sua presença, a sua glória. A Bíblia diz que o dedo dele escreveu nas tábuas lá no monte onde ele estava orando. A Bíblia nos fala que ele conversava com Deus, tinha comunhão com Deus. Agora, quando Josué vê que ele precisava suceder Moisés, ele fica preocupado. Ele diz: Senhor, esse povo é difícil, este povo tem vulgo no meio, esse povo tem hora que eles estão alegres, mas tem hora que eles estão tristes, tem hora que eles dão glória, tem horas que eles dão aleluia, mas tem hora que eles murmuram, tem horas que eles pedem para Moisés morrer. A Bíblia diz, irmão, que teve uma vez que toda a congregação, às vezes é um, é outro, é um grupo que murmura, mas diz a Bíblia que um dia toda a congregação, 2 milhões de pessoas, incluindo irmãs ali, almas, crianças, murmuraram contra Moisés, e não era fácil. Josué ficou perto ali, estava vendo tudo aquilo e disse: Senhor, esse povo é difícil. Aí Deus entrou em ação, porque Deus sempre entra em ação, irmão. Deus entrou em ação, disse: Josué, como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Aonde tu colocar a planta dos vossos pés, eu vos darei. Não te espante, não pasme, e não te afaste da tua boca o livro desta lei. Coloque a planta dos seus pés e toma posse. Quem tem glória para dar glória, quem tem aleluia para dar aleluia. E Deus encoraja e diz: Josué, anima-te. Tem bom ânimo, o ânimo é nosso, e Deus é que nos dá força. E aí continua. Israel ficou 480 anos guiado por juízes, vários juízes. Vários juízes passou por ali, o último foi Samuel. E aí, determinado tempo, este versículo ainda não tinha se cumprido. Determinado tempo, o povo de Israel olhou e disse assim: nós precisamos de um rei. E Deus disse: mas eu sou o vosso rei. Não, mas não é esse que eu quero. Eu quero um homem que seja de carne e de osso, que esteja sentado numa cadeira, como as nações que estão aqui por perto têm. Nós não queremos um rei que é um governo teocrático, que é Deus, que nós não enxergamos, que nós não vimos. Nós queremos como outras nações. E Deus, na verdade, não era plano de Deus, não era vontade de Deus que ele constituísse um reinado daquela forma. Mas entrou ali o que se chama, a Bíblia, a teologia chama da vontade permissiva de Deus. Deus permite. Deus permite e fala com Samuel: Samuel, enche o vaso, vai lá que tem um moço lá, o nome dele é Saul. O pai dele trabalha com a jumenta. Olha a diferença. O pai de Davi trabalhava com ovelha, o pai de Saul trabalhava com jumenta. Olha a diferença. Vai lá e unge ele para rei. Esta não é a minha vontade, mas é a vontade do povo. Diz a Bíblia que Deus fez a vontade do povo. A Bíblia diz que Saul não era como Davi, que era segundo o coração de Deus. Não, diz a Bíblia que Deus escolheu. E qual foi o texto? Qual foi a leitura? A leitura era que Saul era um homem bonito, que Saul era um moço do ombro para cima. Ele era bonito, ele era do exército, das forças lá que lutavam lá e sabia lutar, mas ele não era homem segundo o coração de Deus. Mas o povo pediu. Aí Deus permitiu que Samuel derramasse azeite sobre a cabeça de Saul. Irmãos, trágico foi o reinado de Saul, porque chegou um tempo que Deus falou assim: eu não falo mais com esse homem, eu não falo mais nele nem com urim, nem com tumim, nem por sonho, nem por profecia, eu não faço mais com ele. E ainda Saul estava vendo uma mulher saindo debaixo o espírito saindo debaixo da terra, e foi consultar a pitonisa de Andor, ou seja, ele estava afastado. Aí Deus disse: até
quando terás dó de Saul, tendo eu já rejeitado? Mas esta palavra ainda não tinha se cumprido. Passou o reinado de Saul, passou o reinado de Davi. Davi assume o trono, irmão. Quando Davi assume o trono, foi um tempo de avivamento para Israel. Nunca houve um tempo de avivamento tão grande como foi o tempo de Davi. Sabe por quê? Porque Davi não fazia da igreja do mundo corporativo, não. Davi tinha um coração ligado com o coração de Deus, e quando o coração do homem está ligado no coração de Deus, Deus manda a chuva de ouro e de prata, Deus salva, batiza, transforma, porque Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor, que tudo pode. Era raia, xande kamanahai. Oh, aleluia. Se você trouxe aleluia, solta aí. Se você trouxe glória, solta aí. Se você é batizado com o Espírito Santo e ainda fala em língua, solta as línguas de fogo. Arabaia xeremekandahai. Aleluia. Prova disso, irmãos, que no reinado de Saul, a arca ficou na casa de Abinadab, ficou por 20 anos, parte desse do reinado de Saul, nada aconteceu. Porque é assim, a Bíblia diz que quem abre porta é Deus, e quem fecha a porta é Deus também. Eu já vi, irmãos, Deus operando dessa maneira. Alguém construiu uma igreja na divisa e disse assim: olha, essa igreja aqui, nós vamos construir aqui nesse lugar, porque nesse outro lugar eu já dirigi aqui, sou abençoado. Só que naquele outro lugar a mão do pastor estava sobre aquela igreja, sobre a cabeça daquele pastor. Quando ele saiu de fora da direção de Deus, ele pregava a mesma palavra, na mesma terra, no mesmo lugar, com teologia, com todas as coisas. E do outro lado tinha um irmãozinho simples, que pegava Zaqueu e São João 3,16. Mas ele abria a boca, as almas vinham, o nome do Senhor era glorificado, porque a obra é espiritual. É Deus que está no comando da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus negócios. A direção do teu carro está na mão de Deus. Você pode glorificar a Deus nesta manhã? Mas diz a Bíblia que no reinado de Davi já foi diferente. No reinado de Davi, a arca foi parar na casa de Obed-edom. Os bois tropeçaram e eles levavam a arca. O Zaque pôs a mão na arca, disse: não põe a mão na arca, porque você não é chamado para pôr a mão na arca. Só coloca a mão na arca quem Deus chamou. Quem Deus não chamou, não adianta colocar a mão na arca. Morreu imediatamente. Colocaram a arca num carro novo, não deu certo. Mas ali já era reinado de Davi. Foi parar na casa de Obed-edom 3 meses. Na outra ficou 20 anos. 3 meses na casa de Obed-edom. Deus abençoou poderosamente. Eu quero dizer para você nesta manhã, se Deus que tiver que abençoar, é de repente, é de hoje para amanhã. A glória do Senhor vai invadir a tua casa e a tua família, e o nome dele é glorificado. É de repente, a bênção de Deus chega de repente. Você está aguardando uma resposta de Deus, pois bem, Ele já está mandando, é de repente que chega a bênção de Deus para a tua casa e para a tua família. Oh, glória a Deus! Oraia Kamanderras, Tubrindacai. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui nesta manhã. A arca de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui nesta manhã. Oh, aleluia! Diz que Davi, irmãos, quando ele viu a arca voltando para Israel, ele já era rei. Diz que Davi, junto com o povo, dava 6 passos e sacrificava. Já pensou que festa? Porque a arca estava voltando. Davi ficou tão alegre, irmãos. E eu posso entender Davi. Só entende Davi quem é pentecostal. Quem não é pentecostal não entende Davi.
Davi ficou tão alegre porque a arca simbolizava a presença de Deus, a direção de Deus e a glória de Deus. Quando ele viu a arca voltando, ele começou a bailar no espírito. Oh glória! Oh glória! Ele começou a bailar no espírito. Era rabaia kamanakahas. Oh aleluia! Mical, a filha de Saul, murmurou. E Deus falou: não gostei dessa murmuração, porque aqui é a minha glória que está na vida do meu servo. Ele está cheio da minha glória. Então quem está cheio da minha glória, permita, deixai-o, ela fez boa obra. Fechou a madre daquela mulher. Por punição dela, fechou a madre de Mical, a filha de Saul, que murmurou quando Davi, porque Davi estava alegre. Mas não era uma alegria qualquer porque ganhou dinheiro. Não era alegria de dinheiro, não era alegria de aumento de salário, era alegria da presença de Deus, da glória de Deus. Salomão assume o reino. 40 anos. Salomão era um gênio, era um inteligente. Irmãos, nunca houve ninguém na face da terra que fosse tão inteligente quanto Salomão. A filosofia moderna diz que tem 3 filósofos que os pais da filosofia: Sócrates, os alunos dele Aristóteles e Platão. Mas eu julgo Salomão que ganha dos 3 tranquilo. Porque a sabedoria de Salomão não veio dos livros, a sabedoria de Salomão veio de Deus. Foi Deus que entregou sabedoria para Salomão. Mas Salomão, Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir o templo. Porque ele era guerreiro. E na guerra ele sujou a mão de sangue. Disse: olha, essa tarefa não é para você. Porque cada um, Deus dá uma tarefa. Entende isso? Entende isso? Que cada um, Deus dá uma tarefa. E Deus falou para ele assim, falou: Salomão, Davi não constrói o templo, mas eu vou construir através da sua inteligência e através das suas mãos. O versículo que eu li foi um templo. Eu quero chegar lá. Ele constrói um templo para Deus. Na verdade, não era um templo, irmão, era um palácio. Esse palácio demorou por 14 anos sendo construído. Alguns economistas e engenheiros fizeram um cálculo baseado na planta do Templo de Salomão e do material que foi usado lá. Eles fizeram um cálculo aproximado, porque não dá para ser preciso, recentemente. E eles fizeram um cálculo que esse templo que Salomão fez, com tudo que tinha de ouro, com tudo que tinha de pedra preciosa, com toda a engenharia moderna daquele tempo, eles calcularam 7 bilhões de dólares. Não é de reais. 7 bilhões de dólares foi o templo que Salomão fez para Deus. Vocês lembram que no dia da inauguração, a orquestra tocou. O coral cantou, lembra? E todo mundo estava glorificando a Deus. A glória encheu na casa naquele dia, de uma maneira, que lá no livro de Crônica diz que os sacerdotes, eles queriam ficar em pé, mas eles não podiam parar em pé. Irmão, não sei se você já sentiu isso na presença de Deus, você quer ficar em pé, mas a glória é tanto que você não pode ficar em pé. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E a glória tomou aquela casa daquele jeito, a glória de Deus estava ali. E Deus confirmou o trabalho de Salomão. Só que aquele templo que tinha pia de ouro, as portas eram de ouro. Outro dia eu vi um homem falando aí que ele construiu uma casa que as torneiras eram de ouro, mas a de Salomão já era. Pia de ouro, porta de ouro. O ouro era abundante naquele templo que ele construiu, aquele templo para Deus. Por isso tem um povo aí que construiu uma igreja e deram o nome de Templo de Salomão.
Porque o que Deus fez ali foi coisa gloriosa através do ministério da vida de Salomão. A glória estava ali, tudo estava do melhor e do bom. Só que o tempo passou. Salomão reina, e aí entra o seu filho, Roboão. Aconteceu um racha, uma divisão. Reino do norte e reino do sul. A coisa ficou difícil. As coisas ficaram difíceis até os dias do cativeiro babilônico. 70 anos, pior período de dor. Lá na Babilônia, eles não podiam cantar o cântico de Sião. O Salmo 136, se eu não me engano, eles diziam assim: nós queríamos cantar um cântico que nós cantávamos na nossa terra, mas o ânimo acabou. Nós não temos desejo de cantar. Já pensou, irmão? Quando você entra num culto, não tem desejo de cantar os hinos da harpa, o negócio ficou feio. O caos é profundo, não tem um desejo de cantar o hino da harpa, não tem um desejo de louvar. Eles penduraram as suas harpas no salgueiro, e alguém lá da terra disse: e aqueles cânticos bonitos que vocês cantavam lá, canta para nós. Disse: o ânimo acabou, nós estamos em terra estranha. Eles estavam no opróbrio, tinham perdido a identidade, tinham perdido a sua noção cultural, tinham perdido tudo, e Deus precisava levantar alguém. E a Bíblia diz que lá no reinado Deus levanta 3 moços, Misael, Azarias e Isaías, e eles para fazer uma obra, e naquele meio estava Daniel. Começa o governo Medo-Persa e as coisas vão passando, e cadê o templo para reconstruir? Os velhos diziam assim: não vai ter mais templo como aquele de Salomão. Os anos foram passando, gerações foram entrando, e eles diziam: nós não vamos conseguir mais adorar, porque aquele templo é um templo suntuoso. Quem é que Deus vai levantar para recolher a prata da terra? Quem é que Deus vai levantar para recolher o ouro da terra? Aonde nós vamos buscar as pedras preciosas para colocar no templo? Eles estavam preocupados com o ouro, eles estavam preocupados com a prata, eles estavam preocupados com a pedra preciosa. E de repente, lá no dia do profeta Ageu, Deus levanta o profeta Ageu com uma palavra diferente. Aleluia. Presta atenção o que Deus faz na igreja. Quem Ele levanta com a palavra, com o peso da tua palavra, para fazer mudança, para fazer transformação. Aí Deus toma o profeta Ageu e disse: Ageu, prega a minha palavra, profetiza em o meu nome. Deus levanta profeta no meio do seu povo. Nestes dias Deus está levantando profeta. Aliás, eu já vi muito profeta aqui nesse setor, mas só que tem profeta que está com o vaso emborcado, a boca está para o lado de baixo. Ele não profetiza mais, não fala mais. Mas Deus nesta manhã manda te dizer: abra a tua boca que eu quero te usar novamente. Chegou o tempo da restauração e da reconstrução. Quem tem glória para dar glória comigo, vai glorificando o nome do Senhor. Arábia Shuri me canta na minha casa. E Deus queria reconstruir as coisas, irmãos. Mas sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a dar sinais. Queridos, nós precisamos ficar atentos. Aí chama-se discernimento. Para você ficar sabendo, Deus começa a dar sinais. Deus começa a se manifestar. E às vezes, os sinais que ele dá são coisas pequenas, corriqueiras, do dia a dia. Deus não usa o profeta famoso, Deus usa o pequeno. Aí você não dá valor para o pequeno. Aí vem uma jumenta perto de você, e Deus usa a jumenta. Você não quero saber de jumenta. Eu uso só a voz de profeta grande. Cuidado, que a jumenta quer falar. A Bíblia diz que aquela jumenta falou porque o profeta não enxergou o que estava acontecendo. Deus levanta pequeno, Deus levanta jumenta. Quando a jumenta quer falar é porque o nome dele vai ser glorificado. E você tão grande, só está com o olhar grande, mas desce na casa do oleiro e deixa Deus começar a trabalhar na tua existência.
Quem está entendendo a palavra nesta manhã, vai dando glória, e o nome do Senhor é glorificado. Aí ele entra com uma palavra diferente. Se vocês estão semeando e não estão recolhendo, estão semeando muito e estão recolhendo pouco. Comeis e não se fartais, ó. Bebeis e não saciais. Vestir e ninguém se aquece. Olha, irmão. E para piorar, como dizia minha avó, para entornar o caldo. Para entornar o caldo. O que eles recebia num saco furado e ia embora. É nesse tempo que Deus levanta Ageu com autoridade. Não, crente, você não veio só para receber uma bênção. Você veio para ser confrontado pela palavra. Crente que cresce é crente que é confrontado pela palavra, que dá maturidade, que dá experiência, para que nenhum vento de doutrina venha pegar a sua vida, você fique firmado na rocha. Deus quer contar com homens e mulheres que tenham raiz espiritual nestes tempos. Vocês podem dar glória comigo aqui no púlpito, vocês podem. É raiz que nós estamos buscando ou é fama? É raiz ou é fama que nós estamos buscando nesses dias? Alabaiai, churemecandahai. Mas alguém disse assim: aqui não tem o ouro que Salomão tinha. Aqui não tem a prata que Salomão tinha, as pedras preciosas, e o granito, e o mármore, que foi exportado de toda parte do mundo para fazer aquele tempo. Como é que vai ser agora? Aí Deus levanta esse homem e diz: vocês estão enganados. Eu não estou preocupado com o ouro. Eu não estou preocupado com a prata, porque o ouro e a prata já é meu. A prata é minha, o ouro é meu. O que eu quero na minha casa é glória. É glória, é glória que eu quero na minha casa. A glória desta última casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer glória no ciclo da oração, Ele quer glória no altar, Ele quer glória no meio dos jovens, Ele quer glória nos adolescentes, até no meio das crianças. Deus quer glória. Uricalabachuri micandahas. Glória até no meio das crianças. Eu dirigi uma congregação, irmãos, lá no Itaim Paulista. O nosso culto de doutrina era na terça-feira. E na frente assim passavam os ônibus. E nas terça-feiras enchia. E o povo da igreja, das outras igrejas do setor passava e dizia: está tendo festa terça-feira na sua congregação? Os irmãos disseram: não, é o culto de doutrina. A igreja enchia, irmãos. E Deus começou a promover um avivamento tão grande, irmão, que acabava o culto, eu acabava o culto da bênção apostólica, os crentes ficavam abraçados um no outro, falando em língua, em mistério, dando glória, aleluia. E eu deixava, disse: não, a glória é de Deus, eu deixava. Mas quando foi um dia, irmãos, eles armaram um negócio de um trenzinho lá dentro da igreja. Aí eu disse: aí não, aí também está demais esse trenzinho. O trenzinho, irmão, começava ali na porta. E vinha o trenzinho, eles vinham todos eles no trenzinho falando em língua. Eu disse: Jesus, eu preciso acabar com esse trenzinho aqui. Está demais, esse povo está exagerando. E quando um dia eu fui para acabar com o trenzinho, irmão, o trenzinho saiu de lá de trás. Aí tinha um grupo de crianças, o trenzinho abraçou as crianças. E o trenzinho ficou ali dando glória, eles dando aleluia. Quando eles saíram, as crianças estavam todas falando em língua. Eu disse: Jesus, eu não mexo nesse trenzinho. Deixa esse trenzinho para lá. Deixa a glória do Senhor ser manifestada na tua igreja. O Senhor quer glória no nosso meio, irmãos. Ele quer glória na igreja, no ciclo de oração, até no meio das crianças.
Erga sua mão para o céu e comece a adorar a Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tem domínio, poder, majestade, glória, honra e poder. Oh, glória a Deus! É por isso que ele diz: a prata é minha. Irmãos, se ele quiser te abençoar, a prata é dele. O ouro é dele, irmão. Ele faz do sobrenatural. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quiser, porque está tudo na mão dele. As empresas, tem um diretor sentado lá, mas quem manda lá nela é Jeová. Os bancos, tem o presidente que está sentado numa cadeira, mas quem manda lá é Jeová. Aquele que é dono do ouro e da prata. Ele diz: corta a madeira e vamos construir o templo. Cortar madeira significa trabalhar. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nada vem de graça, tem que trabalhar. E Deus disse: trabalha. E quando eles começam a construir o templo, eu termino aqui, porque nós temos que tomar Santa Ceia. E tem até um povo me esperando lá na sede. Deus faz 4 promessas que eu termino aqui. Quando eles começam a reconstruir o templo, e Deus disse: a prata é minha, não se preocupe com esse negócio de prata. Não se preocupe com esse negócio de ouro. E para que Deus está falando isso dessa manhã? Porque veio gente preocupada com a sua despensa, com o seu dinheiro, com a sua conta bancária. Deus está dizendo: deixa esse negócio comigo que eu vou resolver. Usa a tua fé agora em nome do Senhor, porque Deus está entrando nas finanças. Deus está visitando as finanças. Deus está visitando aquele que trabalha por conta, que o negócio está parado, Deus vai fazer andar. Não é governo Lula coisa nenhuma, é Jeová Jiré que faz todas as coisas. É Jeová Jiré, o Deus da providência, que faz todas as coisas. Ei, calabachuriandecas. E Deus faz 4 promessas para Zorobabel. Diz o Senhor: esforça, Jodadaque, sumo sacerdote, esforça-te, povo da terra, o Senhor, e trabalhai. Olha o que Deus manda: esforça e trabalha. Se você se esforçar e trabalhar, Deus vai abençoar. Aí Deus disse: porque eu estou convosco. Primeira promessa. Irmãos, a coisa mais linda que existe na vida do crente é a presença de Deus. Porque se Deus está contigo, irmão, não tem principado, não tem potestade, não tem fofoca, não tem ciúme, não tem inveja. Abriram foi uma cova para jogar você dentro. Quem abriu a cova vai cair de cabeça para baixo nesta cova. Armaram uma forca para cortar a tua cabeça. Lembra que Amã armou uma forca para Mardoqueu? E quem é que foi para a forca? Foi o próprio Amã. Eu estou profetizando de olho aberto. Quem armou uma forca para você, a forca vai servir no seu colarinho, porque Deus está trabalhando na vida dos crentes e da igreja do Senhor. Quem tem glória e crê nesta palavra, eu estou pregando a palavra. Não vai dar tempo de eu contar testemunho aqui de perseguição, mas um dia eu conto. Segunda promessa, a palavra da aliança que eu fiz convosco. Olha Deus, na segunda: o meu espírito, ele vai permanecer no meio de vós. Olha que coisa linda. Irmão, quando o Espírito de Deus está operando, oh glória a Deus, está operando no meio das irmãs do ciclo de oração, está operando no meio dos jovens, está operando no meio dos adolescentes, no altar. Quando o Espírito Santo está operando no altar, a coisa é linda. Não tem culto frio, irmão, porque o fogo começa aqui e vai incendiando lá. O fogo começa sobre o altar. Segunda promessa: o meu espírito permanece no meio de vós. Olha que coisa linda. Terceira promessa:
E farei tremer as nações e virão coisas preciosas de todas as nações. Mas olha o que Deus disse: eu encherei essa casa de glória. Mas não vai ficar só aqui não, vai ser na sua família também. Vai ser no meio da tua parentela também, glória a Deus. Eu estou profetizando aqui que vai haver culto, que você vai sair tão cheio daqui, que vai chegar lá na sua casa, vai ter gente desviado, vai ter vizinho afastado, vai ter parente distante. Quando você chegar, a glória vai tomar eles também, porque Deus disse: eu vou encher a minha casa de glória, eu vou encher o meu altar de glória. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu nunca me acostumei com um culto frio. Quando eu sento perto de uma pessoa fria, eu fico até com medo de passar aquela frieza para mim. Ei, calabachuri anderras. Não, eu fico preocupado, porque eu nasci no meio do fogo, e do fogo eu quero continuar. Irmão, deixa a glória tomar a tua casa. É a glória que muda as coisas. É a glória que faz as bênçãos de Deus chegar. Irmãos, eu me lembro uma vez, quando eu era novo de crente, eu termino aqui, que uma noite meu pai, que já está na glória, e a minha mãe, que está com 85 anos, que eu visitei ela essa semana. Eu era novo de crente. Meu pai colocou uma fita cassete. Sabe aquela fita cassete que ninguém usa mais aquilo? Na estante da casa dele tinha aquele negócio, o 3 em 1. Nem existe mais 3 em 1. No 3 em 1 dele, irmão. Há muitos anos, isso tem mais de 30 anos. Eu era novo de crente. E naquela fita, irmão, pregava o pastor Napoleão Falcão. Esse dia eu tive com ele. E ele pregava: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu, meu pai e a minha mãe, ouvindo aquela pregação, irmão, Deus tomou a sala da casa do meu pai. Minha mãe dava uma rajada de língua estranha lá, o meu pai lá e eu do outro lado. Nós ficamos mais de 2 horas debaixo do poder de Deus ali, falando em língua e profetizando. Nunca mais eu esqueço. A glória de Deus encheu a casa. Irmão, a glória de Deus vai encher a tua casa, vai encher a tua família. Eu quero profetizar aqui hoje: toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Arabaia Shurimikandahai. A glória do Senhor vai encher a casa. E para terminar, era 4 promessas. A 4ª promessa é Deus dizendo: te aquete, sossega o teu coração, não andai solícito, porque é a vez de beber e de comer, porque eu, Senhor, sustento vós. Eu cuido de pardal, eu cuido de andorinha, não vou cuidar dos crentes que é batizado com o Espírito Santo com fogo. Eu cuido da minha igreja. Oh, glória a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Aleluia. Ei, calabarras. Arabaia xeremecandahai. A prata é dele, o ouro é dele, e ele vai distribuir. Ele vai distribuir para os teus. Calaraba sobre decai. Oh, glória.